Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Isaac Lima. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nosso ambiente. Nós estamos iniciando mais uma vez a nossa reunião de estudos e de tratamento espiritual através deste canal, sempre contando com o amparo de Jesus, com o amparo dos bons espíritos. Vamos então nos preparando para a nossa prece inicial, com a leitura da nossa página de preparação que será feita pelo nosso irmão Gustavo Martins. Em seguida, faremos a nossa prece. Boa noite a todos, me chamo Gustavo e faço parte da mocidade do CEIU. A página de hoje é do livro Alerta, Psicografia de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. A página é Compromisso Fraternal. Nunca te esqueças, nos teus empreendimentos espirituais, dos companheiros desencarnados, na retaguarda do processo da evolução, ainda mergulhados na dor sem nome ou no desespero sem consolo. Talvez não os ouças, nem os vejas, ou sequer os sintas. Eles, porém, convivem na mesma psicosfera, ou melhor, em contraste, mergulhado no mesmo clima psíquico, onde eles se movimentam, já que não se liberaram das conjunturas carnais, quando lhes ocorreu a morte dos despojos físicos. Intercambiam com os homens, muitas vezes, sem que estes tenham consciência, experimentando as suas emoções e ansiedades, as suas paixões e problemas, ansiosos uns por se comunicarem, outros por fazerem-se compreendidos, diversos por lograrem esforços infelizes, inúmeros por volverem à reencarnação. Nesse complexo emitir-absorver de vibrações, terminam por influenciar o comportamento das criaturas, gerando dependências, muitas vezes passando a depender também. Inclui-os nas tuas orações, pensando neles, cooperando com eles. Quando menos esperes, romper-se-ão as amarras carnais e aportarás a vida no plano espiritual. Irás adensar a população em que eles oram se encontram. Será, então, a tua vez de acercares-te deles. Compreenderás o que agora sentem, o que gostariam de conseguir se pudessem comunicar-se mais ostensivamente contigo. Faze por eles hoje o que gostaras que façam a teu benefício amanhã. Ama-os, envolvendo-os em vibrações de ternura e bondade. E cuida de iluminar-te interiormente, pelo estudo e pela ação do bem, evitando futuras aflições desnecessárias. Sempre estarás na vida. Mergulhado na matéria densa ou fora dela, torna-te instrumento de fraternidade para com todos, preservando-nos bons propósitos, mantendo este compromisso fraternal, mesmo que sob o alto preço da renúncia e da abnegação. Outro não tem sido, há milênios, o permanente comportamento de Jesus em relação a todos nós. Bem, meus irmãos, que possamos neste momento unir os nossos pensamentos em oração. Deus de amor e de infinita bondade, Jesus, companheiro amigo, Mestre de todas as horas. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Seu nome, para mais uma vez estudarmos a doutrina espírita, doutrina esta que sempre nos acalma, nos orienta, que nos dá a luz do dia a dia. E também, Senhor, estamos aqui em busca do equilíbrio espiritual para dar-nos força para superar as nossas dificuldades. Por isso contamos, Senhor, com Seu amparo, com a Sua presença. E assim te pedimos o amparo e a proteção a cada um aqui presente, encarnados, e também aos nossos irmãos desencarnados que já se encontram conosco. Pedimos, Mestre amigo, o amparo e a proteção necessária aos irmãos que neste momento passam por dificuldades, seja em situação de ruas, seja aqueles que estão neste momento em hospitais, aguardando por atendimento, aguardando por cirurgias,
que todos possam receber o amparo e a ajuda necessária. Para aqueles que estão voltando à pátria espiritual, que possam ser recebidos na medida de sua necessidade, que possam ser atendidos e que possam continuar em paz a sua jornada. Pedimos, mestre amigo, o amparo e a proteção a todos os trabalhadores da Casa de Isaac Lima, a nossa irmã que neste momento iniciará o seu estudo, a nossa irmã Carla Maia, que ela possa ser intuída pelos seus mentores e que a mensagem possa chegar até nós, nos dando a clareza, nos dando a força necessária para superar as nossas dificuldades. Estamos assim, Senhor, sempre confiantes no Seu amparo, na Sua misericórdia e com a Sua permissão, possamos iniciar a nossa reunião em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, o tema do nosso estudo hoje é os inimigos desencarnados, referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 5 e 6, com a nossa irmã Carla Maia. Um bom estudo a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus possa estar conosco nesta noite. Bom, o estudo de hoje tem como referência o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amai os vossos inimigos. O estudo estará nos itens 5 e 6, que se intitula como Os Inimigos Desencarnados. Vou fazer a leitura para que a gente possa começar as reflexões. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo ao seu mau agrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados, como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber, com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre.
Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Bom, quando eu fiz o estudo, estava fazendo o estudo, um trecho que me chamou muito a minha atenção está logo nesse início aqui do item 5. A maldade não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária, que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Isso nos faz remeter, que o espírito é imortal, que ele foi criado simples e ignorante, com o objetivo de ser perfeito e feliz, com a capacidade de se tornar perfeito, através de um longo processo evolutivo nas sucessivas encarnações, em mundos materiais, com a finalidade de atingir a perfeição, Através do livre-arbítrio de suas escolhas, o espírito pode criar em torno de si o mal, mas como Deus é justo e bom, ele dará diversas oportunidades para que este espírito possa desenvolver qualidades nobres que fazem parte da sua essência, já que eles foram criados simples e ignorantes e possam eliminar este mal que adquiriram em uma ou em várias dessas encarnações, e possam chegar à qualificação de espírito puro, perfeito e feliz. A doutrina espírita mostra que a morte só livra a pessoa da presença física do seu inimigo, pois ele pode continuar no plano espiritual a persegui-lo com o seu ódio. O Espiritismo vem mostrar a lei da imortalidade do espírito, que carrega consigo, quer esteja no plano material ou espiritual. Ele carrega a sua inteligência, suas emoções, seus sentimentos e toda a sua vivência, seja em qual plano ele esteve, E como Deus é justo e misericordioso, ele dá, a várias oportunidades, do espírito, poder reparar esses erros, Com isso, compreendemos que o inimigo morto, ele é apenas um inimigo que não se vê com os olhos, sem esse corpo físico, podendo continuar, em ações obsessivas, perturbando e provocando sofrimentos em seu adversário. Estas situações existem porque os espíritos ainda não compreenderam que precisam se libertar da chaga do orgulho, da vaidade, do egoísmo, mantendo esses sentimentos consigo, estando encarnado ou desencarnado. Os espíritos encarnados, dispondo de mobilidade e fixando-se mentalmente ao adversário, mediante afinidade moral, inicia-se o doloroso processo de obsessão, que muitas vezes se apresenta em forma de um surto patológico, na área de distúrbios psicológicos, de conduta e de emoção, bem como lenta e perversa inspiração doentia, que termina por transformar-se em distúrbios mais graves. Eu vou ler um momento agora do livro Lampadário Espírita, para falar um pouco desse
das obsessões, né? Que esse estudo fala-se muito. Achei muito pertinente a leitura, né, do Lampadário Espírita, né, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição 29, que fala das obsessões, né? Toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Sintonia por comunhão mental na mesma faixa vibratória ou por identificação idealista através das correntes do pensamento, para que o parasita espiritual possa ligar-se ao hospedeiro humano, é indispensável que ambos se completem ou se harmonizem por interdependência, embora os propósitos do invasor tenham características específicas, invariavelmente de esforço ou viciação. O cultivo de ideias arbitrárias, violentas às leis do equilíbrio cósmico, enseja simbiose psíquica com mentes pervertidas que passam a intercambiar em regime de continuidade. Os débitos contraídos nas vidas passadas facultam perfeita identificação entre a consciência culpada e a consciência da vítima quando permanece em estágio de agonia moral. Por isso mesmo, a obsessão é enfermidade espiritual de erradicação demorada e difícil, pois que muito mais depende do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor. Ao examinares qualquer paisagem mental em clima de obsessão, não ouvides o impositivo do amor. Se convocado a ajudar algum obsesso, examina as possibilidades morais de que dispõe e arma-te com as poderosas forças da prece e da humildade, de modo a servires de instrumento dos espíritos superiores que se utilizarão de ti para o ministério do socorro. Conduído do atormentado do teu caminho, não ouvides o arbitrário cobrador, enlouquecido ainda pela ignorância desenfreada ou pela revolta injustificada, pensando nos motivos que o conduzem à vindita e que a ele parecem razoáveis e justos. Fala-lhe da divina justiça, mas exemplifica a tua submissão às leis do Senhor, a fim de que o teu verbo soe com a modulação da vivência. Não creias na força que a violência engendra, nem deixes que se turbe a tua mente ante a presunção de que possas fazer alguma coisa. Antes de tudo, lembra-te do Pai amantíssimo e roga-lhe amparo, acendendo a luz da paciência em nome do amor divino, no espírito agoniado da terra, para que essa claridade alcance o espírito agonizante do além. Considera o comportamento junto ao obsediado, intentando lecionar bondade a um parente rebelde do círculo familiar, que se fez amistoso contigo. Se lhe conheces os motivos ou se os não identificas, tuas palavras poderão agravar-lhe a animosidade, enquanto que o teu comportamento, se honesto e humilde, hoje ou mais tarde, falo-á constatar o equívoco, translada o fato para o mundo espiritual, onde se encontram as inteligências desencarnadas, e compreenderás quanto capital de amor e paciência se faz necessário inverter. Em qualquer situação, no entanto, evoca Jesus, o Senhor dos Espíritos, e tenta fazer como ele fazia, ligado como se encontrava em perfeita comunhão com o Pai. Desde agora procura, pois, comungar com ele para adquirir os requisitos mínimos de amor para ajudar. Bom, esse texto, né, eu achei muito pertinente, né? Eu acabei lendo, né, também a parte do que fazer, né, para que possamos superar.
Mas falando da obsessão, né, voltando a falar da obsessão, ele é bem claro quando diz, né, que é uma vibração de energia, né, bem parecida do desencarnado para o encarnado. O desencarnado só chega ali porque ele encontrou uma porta aberta, essa aqui é a verdade, né? Ele encontrou uma porta aberta desta vibração, né, de ambas, da dele, né, do ódio, da vingança, do querer ajustar as contas, e desse encarnado, né, desse adversário dele, né, desse encarnado que aqui se encontra também, que está vibrando bem parecido com ele, né, vibrando a maldade, né, aquelas vibrações que a gente sabe do orgulho, da vaidade, da inveja. Ele encontrou esse canal bem, né, parecido com ele para ele poder entrar e ali se alojar. E esse texto ele deixa isso bem claro. Eu também me remeti, nesse estudo de hoje, ao livro Grilhões Partidos, de Manuel Filomeno de Miranda, né? Que ele retrata bem esses casos de obsessão, né? E mostra a força que o desencarnado tem sobre o outro, né? Levando a casos de transtorno mental, chegando a internações em hospitais psiquiátricos, né? Durante este caso, né, mostra-se que tudo isso ocorre em razão desta sintonia existente entre a vítima e o algoz, decorrente da convivência espiritual nas mesmas faixas de afinidades morais em que se movimentam os encarnados e desencarnados, né? Isso que eu acabei de mostrar para vocês nesse capítulo ali né, do que eu acabei de ler ali do Lampadário Espírita, inclusive livro muito bom, que acho importante, né, a gente sempre buscar nos estudos, né, e se tiver, né, possibilidade até fazer a leitura dele todo, né? Então, né, o que a doutrina espírita ela vem mostrar, né? Que a vida não se encerra nesse túmulo, né? Que ali só termina o último suspiro da vida material, mas a vida do espírito continua com todos os sentimentos e vivências adquiridas em diversas encarnações, né? Nós levamos, né? Que a vida continua, ela não se encerra ali no túmulo. E nós vamos levar conosco, né? Tudo isso que nós vivenciamos e passamos aqui nesse mundo, né? A vida não, a morte não é o fim, como muitos ainda acreditam, né? Muitos se deparam com perseguidores ou inimigos espirituais durante toda essa vida, né? São pessoas, né? Nós esbarramos, né? Eternamente, sempre, até porque nós também não somos nenhum santinhos, né? Então a gente está sempre vibrando, aí que eu acabei de falar dessa vibração, a gente acaba vibrando pelos pensamentos, pelas nossas atitudes, né? Com os nossos orgulhos, com as nossas vaidades, e a gente acaba nos deparando com esses perseguidores, né? Esses inimigos espirituais durante toda a nossa vida, né? São as pessoas que se julgam inocentes, pessoas que agora são boas de coração e dotadas de sentimentos nobres, que por um motivo desconhecido estão passando por essa obsessão e perseguição espiritual. E diante disso, nos momentos de dores e desesperanças, buscam ajuda espiritual e se apresentam como seres que passam por perseguições de espíritos malignos. Acreditam que seus perseguidores são espíritos inferiores e cruéis, né? Quanto engano cometem pensando desta forma, né? Como Deus admitiria que fôssemos perseguidos e maltratados por espíritos inferiores se nada tivéssemos feito, né, para este irmão espiritual, né? Onde estaria essa justiça, né? Onde estaria a justiça divina em permitir essa perseguição? Se existem irmãos desencarnados que nos perseguem, é porque em algum momento de nossas existências cometemos erros ou equívocos contra estes irmãos. Como não nos perdoaram, estão a nos perseguir. Para que não soframos tanto, é imprescindível que entendamos que não existem inocentes nessa história, né? Hoje a vítima, ontem o algoz, né? A doutrina nos mostra que todos os débitos que possuímos com nossos semelhantes é fundamental que reparemos aqui em vida. Muitos se dizem vítimas e se refugiam nos rancores, nas mágoas, nos ressentimentos,
e acreditam que agem corretamente e não querem nem ouvir falar no companheiro que se julga ser seu algoz. Muitos esquecem que, se não nos reajustarmos com o nosso semelhante, enquanto estamos encarnados e vivendo ao seu lado, em um outro momento seremos escalados para este reajuste. E este nem sempre ocorre de uma forma amistosa. Muitos irmãos que carregam rancores e ressentimentos são escalados a reencarnar ao lado de nosso algoz de vidas anteriores. Olha o encarnado e encarnado juntinho, porque, né, que a gente pensa muito, né, que é só entre desencarnado e encarnado. Não, às vezes nós vamos ajustar aqui, ó, lado a lado, e principalmente nas nossas famílias, né? Muitos de nós nascemos em lares onde o irmão ou um parente próximo, a mãe, um pai, né, faz parte de nossas desditas em momentos anteriores. Diante desta situação, faz-se necessário recolher nossos orgulhos e nos entregarmos a um reequilíbrio espiritual nesta vida. Não devemos ser chamados para a prestação de contas, mas sim nos anteciparmos com os corações conscientes e serenos. Olha o amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Não é isso, meus irmãos? Né? Destacamos ainda que ninguém consegue crescer espiritualmente carregando as mágoas, as mágoas, né? Que são as mágoas que nós carregamos, né? Os rancores, ressentimentos do coração, né? A melhoria do espírito prescinde perdoar os erros cometidos e uma reconciliação com todos aqueles que nos causaram constrangimentos. Muitas vezes esquecemos quando ofendemos alguém. A gente sempre esquece, né? Muitas vezes agimos de forma equivocada com os nossos semelhantes e não nos importamos com as palavras ou atitudes agressivas ou exageradas. Mas aqueles que foram ofendidos, esses, claro que nunca se esquecem, né? Foram ofendidos ou se sentiram maltratados, não se esquecem, nunca, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Muitos deles podem acumular estas mágoas, que, se não forem bem tratadas, podem se transformar em ressentimentos futuros. É importante, né, para alcançarmos nosso progresso, que deixemos de lado estas situações muito pequenas e nos melhoremos como seres humanos. Somente neste momento nos sentiremos melhores e mais preparados para as benesses da vida. Muitos descobrem a existência destes inimigos desencarnados e atribuem a estes os males que assolam as suas vidas, suas dificuldades e seus desequilíbrios, né? Acabam atribuindo, né, tudo isso aos frutos de ressentimento desses irmãos que em vidas anteriores acumularam de sabores e voltam neste momento para cobrar a fatura. Esta situação existe e pode, né, ser descrita como algo natural. O grande equívoco desta análise é que muitos perseguidores espirituais aproveitam de sua situação de invisibilidade, né? A gente não vê. Por isso que a gente às vezes brinca. O inimigo a gente bota ao nosso lado, que a gente tem que ficar olhando para ele, porque quando passa para o outro lado, né, de uma forma invisível, né, muitas vezes esses irmãos, né, acabam por maltratar e levar os encarnados ao desajuste ou ao desequilíbrio, como eu acabei de falar do livro aqui, Grilhões Partidos, né? Estas atitudes os levam a momentos de prazer, né? Esse irmão desencarnado junto ao seu adversário, né? Mal sabem eles que num outro momento quem estará encarnado será ele mesmo e seu algoz estará lá no mundo espiritual. A situação se inverterá e agora o perseguido será o perseguidor atual, né? Somente o perdão e a solidariedade conseguem acabar com este círculo vicioso, que é um círculo vicioso,
né? Hoje eu sou a vítima, ele é o algoz. Amanhã eu sou o algoz, ele é a vítima. Olha só, a gente fica o tempo todo, né? Esse círculo vicioso. Isso tem que se acabar, esses grilhões é que tem que ser quebrados, né? E partidos, né? Acabar com esses grilhões, né? E que a gente possa entrar num círculo virtuoso, né? Onde os equívocos serão superados e esses laços de ódio, rancores, ressentimentos serão substituídos pelos laços de amor e de solidariedade, né? Essa existência, né, de inimigos desencarnados é uma constante na vida da grande maioria dos seres encarnados. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, já nos indispomos, né, em algum momento aí, com algum amigo ou conhecido, e continuamos a fazer, hein, gente? Não é só lá no passado, não, né? É só no passado que a gente ficou nessa, até hoje, tanto que nós estamos aqui, para tentar, né, arrebentar esses grilhões, né? Muitos, né, não nos perdoaram, enquanto outros nunca o fizeram, né? Deixaram que essas mágoas fossem cultivadas e esses ressentimentos transformados em ódios. Estes irmãos, né, precisam de ajuda, precisam da nossa oração e de nossa compreensão, né? São irmãos porque eles são irmãos. Não podemos esquecer disso, que eles são nossos irmãos, né? São nossos irmãos que necessitam do nosso apoio e do nosso auxílio, né? É claro que quando percebemos a presença, né, desses espíritos, né, dessas pessoas aqui encarnadas, né, que querem o nosso mal, nosso comportamento é o quê? Agredir ou maltratar este irmão, né? Esse sentimento é instantâneo, que nos invade, não é o nosso melhor conselheiro e deve ser rapidamente substituído por outro mais humano e fraterno, onde devemos compreender que este espírito precisa da nossa ajuda. Neste momento, devemos orar e lutar para que a energia que enviamos a este amigo seja energias de paz, de amor, de solidariedade, de fraternidade, né? Visando sempre o quê? O bem, a libertação e o crescimento, né? De todo este sentimento. A melhora desse nosso, né, inimigo, né, é, na verdade, uma melhora nossa como ser humano, né? E é neste momento que a gente pode trabalhar a nossa indulgência nessas adversidades, né? E a indulgência no sentido da palavra, né? Que seria a disposição para perdoar, o perdão. É trabalhar essa indulgência o tempo todo, né? Quando, né, analisa essa situação de uma forma mais fria, né, e pormenorizada, percebemos que este irmão, em vidas anteriores, prejudicou e gerou grandes constrangimentos a este irmão que agora está aqui encarnado, né? Esta situação nos é contada pelo atual algoz, mas está presente em seu perispírito. E ao analisarmos, conseguimos perceber claramente que ambas, né, se atraem mutuamente. Ambos vivem uma obsessão conjunta. Ambos mantêm fortes esses vínculos emocionais e espirituais entre si. Com isso, a atração os aproxima e, ao mesmo tempo, os repele, né? O ódio, né? Olha ele aí. Uma situação mais comum do que imaginamos e está presente na vida de muitos irmãos encarnados e desencarnados. Desfazer estes laços de ressentimentos e transformá-los em laços de amor e de solidariedade nos auxilia claramente no nosso progresso e crescimento espiritual e moral. É uma ajuda mútua de nós encarnados e ao desencarnado. Nós nos ajudamos, que a gente possa superar esse ódio, esse ressentimento, né? Isso é uma ajuda mútua, porque a gente pensa que está só ajudando, né, a ele, né? A doutrina espírita nos mostra, né, que somos seres em constante
constante evolução, é o trabalho reto, marcado pelo equilíbrio e pelos sentimentos puros mais sólidos, que nos auxilia no crescimento e no progresso espiritual, né? Isso nos fortalece e nos protege de irmãos que momentaneamente se comprazem no mal e nos sentimentos de inveja, rancores, de ódio, ressentimentos, né? O melhor antídoto para nos livrarmos desses irmãos indesejados é construir em volta de cada um de nós uma fortaleza de equilíbrio e trabalho no bem, frequentar uma casa espírita, fazer a leitura e estudo da doutrina para que possamos auxiliar nossos irmãos necessitados, despender um tempo, né, para ouvir as dores do outro, né, cultivar o hábito da oração. Gente, isso é hábito, é constante. Eu só faço oração à noite. Não, é constantemente. A gente tem que estar nesse hábito da oração, né? Estas são algumas dessas receitas que nos levam a afastar esses irmãos sofredores, mas ao mesmo tempo um instrumento de elevação que nos levará a compreender que estes irmãos são, na verdade, instrumentos que Deus nos envia para que possamos nos melhorar e nos construir espiritualmente. Realizar o culto do Evangelho no lar. Este ato é tão importante, meus irmãos, pois sabemos que nesse momento que estamos lá realizando, né, o estudo do Evangelho no lar, nós estamos cercados de irmãos, né, desencarnados, que se encontram naquele momento ali tão necessitados daquele estudo, de esclarecimento espiritual. Praticar o ato da caridade constante para com o outro. Isso é importantíssimo. Mas o ato da caridade, gente, que a gente fala, é desde a nossa casa, do nosso lar, né? Além da outro trabalho da caridade que nós, né, buscamos sempre fazer, mas a caridade na essência da palavra, ela se começa na nossa casa, na nossa família, né? Essa vida, né, física nossa, ela é muito rápida e passageira, que na maioria das vezes, né, imploramos o retorno a este mundo material, né, para tentar, né, que é esse mundo tão complexo e difícil, né, para que a gente possa trabalhar. É o momento, né, que a gente acabou de falar que Deus nos dá, né, através da sua misericórdia, né, que Ele nos dá para que a gente possa novamente estar aqui e tentar trabalhar, tentar auxiliar, né, que a gente possa vencer, né, esse grilhão desses desajustes, né? E a doutrina espírita nos auxilia nesta caminhada, né? Mas somente nós, espíritos encarnados, poderemos dar esses primeiros passos, né, desta transformação, através do amor, da prática da caridade, do não acúmulo de outras dívidas, né, com outros espíritos encarnados, né, que a gente vem aqui muitas vezes para ajustar lá o do passado, aí chega aqui e encontra, né, através do orgulho, da vaidade, todos esses sentimentos dessas chagas, e a gente vai adquirindo mais inimigo. Gente, muitas vezes lá vai sanar lá o outro, mas a gente vai adquirir outros. E aí desse círculo vicioso que a gente acabou de falar, que a gente quer superar, né? Para que a gente puder vencer essa bola de neve, né? Que a gente vai angariando, né? Mais dívidas, né? Quando Jesus nos disse, dai a outra face, não é para a gente apanhar, não. Ele nos ensinou que para nesse momento a gente puder combater esse orgulho, né? Não causar esse ódio, é que a gente possa não revidar a injúria, que a gente possa nesse momento não revidar, porque Jesus não revidou. Ele deu a outra face, porque ele não revidou. É isso que às vezes fala. Até parece que eu vou dar outra face para apanhar como Jesus fez, mas não é isso, gente. É o não revidar, né? E a gente tem que buscar sempre é esse trabalho preventivo, né? Nesta encarnação. E para a gente fechar, tinha mais coisa que eu queria falar, tinha mais coisa que eu queria ler para vocês. Tem textos maravilhosos que eu queria também ler aqui para vocês. Mas para fechar, eu vou fechar com Mateus. Concilia-te com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, exercendo sempre a prática da indulgência e do perdão. Muito obrigada, meus irmãos. Fiz um pouquinho,
Falei um pouco rápido, queria falar com mais calma, mas a gente só tem 20 e poucos meses, 25 minutos, já passamos dos 30. Mas, assim, esse estudo ele é muito interessante porque ele fala de muitas, né? Ele fala da obsessão, do ódio, da indulgência, fala do amor, da caridade, fala da reencarnação. Ele fala de tantas coisas que podemos trabalhar nesse estudo, mas o tempo, infelizmente, é muito pouquinho. Então, desculpa até que eu fui um pouco acelerada, mas o que eu queria falar até um pouco mais, eu queria até falar um pouquinho mais, eu queria fechar com a leitura de um texto aqui do livro O Espírito da Verdade, mas realmente não vou conseguir. Muito obrigada a todos e que possamos ter uma noite de muita paz e muita tranquilidade e que possamos, antes de dormir, fazermos uma prece e podermos avaliar todas as nossas atitudes que tivemos durante o nosso dia. Tudo bem? Muita paz a todos, meus irmãos. Uma boa noite. Bem, meus irmãos, que possamos neste momento unir mais uma vez os nossos pensamentos, agora para agradecer. Agradecemos aos bons espíritos pelo amparo recebido em nossa reunião. Agradecemos a Jesus pela oportunidade desta noite. Agradecemos ao Centro Espírita Isaac Lima, que nos dá a oportunidade do trabalho e do estudo. Mas, acima de tudo, agradecemos a Deus porque escolhemos estar aqui nesta noite, neste ambiente de paz, de tranquilidade, buscando melhor entendimento sobre as nossas dificuldades e que possamos sair daqui hoje melhores do que aqui chegamos, procurando sempre colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Que pedimos assim que continue conosco as boas vibrações, que continue conosco o amparo e a providência de Jesus. Que possamos passar ao tratamento do passe à distância em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos então, meus amigos, que neste momento possamos sentar confortavelmente, ouvir a música até o final e nos prepararmos para receber as boas vibrações dos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus, fique em paz.